A ressurreição de Cristo, a vitória que muda tudo. Existe um acontecimento que divide toda a história da humanidade. Reinos surgiram e desapareceram, grandes líderes nasceram e morreram, impérios caíram, mas apenas um homem entrou em um túmulo e saiu dele por seu próprio poder. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas o fundamento do cristianismo, ela é a maior demonstração de que Deus continua tendo a última palavra. Em tempos em que a fé de muitos está esfriando, em que a ansiedade, a tristeza, o medo e a desesperança dominam milhares de pessoas, olhar para a ressurreição de Cristo é lembrar que Deus continua transformando mortes em vida. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para entender por que a ressurreição é tão poderosa e como ela pode produzir um verdadeiro avivamento em nossos dias. A cruz parecia o fim. Imagina os discípulos, eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Durante 3 anos viram cegos enxergarem, mortos ressuscitarem, tempestades obedecerem, demônios fugirem. Mas então Jesus foi preso, humilhado, espancado, crucificado. Quando seu corpo foi colocado naquele túmulo, parecia que todas as promessas haviam morrido junto com ele. Quantas vezes também pensamos assim? Há momentos em que olhamos para a nossa vida e acreditamos que Deus já não fará mais nada. O casamento parece morto, os sonhos parecem enterrados, a esperança desaparece, mas Deus costuma agir exatamente quando tudo parece perdido. O túmulo nunca foi o destino final. No 3º dia aconteceu aquilo que ninguém imaginava. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, a morte perdeu sua maior batalha. Jesus venceu aquilo que nenhum ser humano jamais conseguiu vencer. Em João 11:25, Jesus já havia declarado: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Ele não apenas prometeu vida, ele provou. A ressurreição é a prova de que Deus cumpre suas promessas. Jesus havia anunciado diversas vezes que ressuscitaria. Os discípulos não compreenderam, mas Deus cumpriu exatamente o que havia dito. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Nem sempre entendemos os planos de Deus, mas sempre podemos confiar em sua palavra. O relógio de Deus nunca atrasa. O maior inimigo foi derrotado. O medo da morte acompanha a humanidade desde o pecado de Adão, mas quando Cristo ressuscitou, mostrou que a morte já não possui a palavra final. Por isso, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, "Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" A ressurreição transforma completamente nossa esperança. Para o cristão, a morte deixou de ser um ponto final. Ela tornou-se uma porta para a eternidade com Deus. O túmulo vazio é um convite ao avivamento. Muitos cristãos vivem como se Jesus ainda estivesse morto. Vivem presos ao medo, ao pecado, à culpa, ao desânimo. Mas Cristo vive. Cristo está vivo. Aquele mesmo poder que o ressuscitou continua operando. Romanos 8 declara que o Espírito que ressuscitou Jesus habita nos que pertencem a Cristo. Isso significa que Deus ainda transforma vidas, ainda cura corações, ainda restaura famílias, ainda salva pecadores, ainda levanta aqueles que caíram. O avivamento começa dentro de nós. Antes de mudar uma nação, Deus muda um coração. O verdadeiro avivamento não começa em grandes eventos. Começa quando alguém decide voltar aos pés de Cristo. Começa quando existe arrependimento, humildade, santidade, obediência. A ressurreição nos lembra que Deus pode trazer vida até mesmo para uma alma espiritualmente fria. Pedro é o maior exemplo. Pedro negou Jesus 3 vezes, sentiu vergonha, fracassou, mas encontrou o Cristo ressuscitado. Esse encontro mudou completamente sua vida.
O homem medroso tornou-se um pregador cheio do Espírito Santo. O mesmo Cristo que restaurou Pedro continua restaurando pessoas hoje. Não importa quantas vezes alguém tenha caído, enquanto Cristo vive, existe esperança. O poder da ressurreição continua agindo. O Evangelho não é apenas uma história antiga, é uma realidade presente. Todos os dias pessoas abandonam vícios, casamentos são restaurados, vidas são transformadas, missionários atravessam o mundo anunciando que Cristo vive. O poder da ressurreição continua alcançando corações. Nos dias difíceis, lembre-se do túmulo vazio. Vivemos tempos de guerras, violência, ansiedade, depressão, incertezas econômicas. Muitos perguntam: onde está Deus? A resposta continua sendo a mesma. Ele venceu a morte. Se venceu o maior inimigo da humanidade, também é poderoso para sustentar seu povo em qualquer tribulação. Nossa esperança não depende das circunstâncias, depende de um Salvador vivo. A ressurreição aponta para a nossa própria esperança. A Bíblia promete que Cristo voltará. Assim também como ressuscitou, também ressuscitará aqueles que morreram nele. Essa promessa sustentou os primeiros cristãos e continua sustentando milhões de pessoas até hoje. Nossa história não termina neste mundo. Existe uma eternidade preparada para aqueles que permanecem fiéis. Pergunte a si mesmo: existe alguma área da minha vida que parece um túmulo? Estou vivendo como alguém que serve um Cristo vivo? Tenho permitido que o Espírito Santo renove minha fé? Minha esperança está em Deus ou apenas nas circunstâncias? O Deus da ressurreição ainda realiza o impossível. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, a morte foi vencida, o pecado perdeu seu domínio, a esperança voltou, Jesus está vivo. Essa verdade mudou a história da humanidade e continua mudando vidas todos os dias. Se Cristo venceu a morte, Ele também pode vencer aquilo que hoje parece impossível em sua vida. Talvez seu coração esteja cansado, talvez sua fé esteja enfraquecida, talvez você tenha enterrado sonhos e orações, mas lembre-se, Deus é especialista em transformar túmulos em testemunhos. A ressurreição de Cristo nos convida a viver com coragem, perseverança e esperança, sabendo que nenhuma escuridão é maior do que a luz do Senhor. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe esse estudo com alguém que precisa de esperança. Que o Deus da ressurreição renove sua vida, restaure a sua caminhada e faça nascer um novo avivamento em seu coração. Que a paz e a graça de Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém? Se você gostou desse conteúdo, peço que compartilhe. Deixe o like para a plataforma entender que o conteúdo é relevante. Não se esqueça, tá bom? E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até breve!